Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos relembrar um assunto que é extremamente importante e que a gente sempre utiliza nas nossas aulas, que é a equação de segundo grau. Lembram como é que resolve? Lembram os tipos de equação? As maneiras mais práticas de resolver? Pois é isso que a gente vai relembrar no vídeo. Vamos lá então. Nós vamos relembrar os conceitos da equação de segundo grau. Vamos utilizar técnicas de resolução da equação de segundo grau e vamos determinar as soluções para a equação do segundo grau. Aquela pergunta sempre que a gente inicia o nosso vídeo, não é verdade? Você sabe primeiro o que é uma equação? Nossa, uma pergunta tão boba, né? Mas pensa um pouquinho. O que é uma equação? Seja ela do primeiro, seja ela do segundo grau, do terceiro, seja o grau que for. O que é uma equação? Que característica é uma equação? Vocês lembram? Vamos lá, já vou responder isso. Em quais situações podemos usar uma equação do segundo grau? Então vamos lá, nos exemplos aqui vai ficar mais fácil. Para ser uma equação, vamos responder a primeira questão. Para ser uma equação, significa que você vai ter que ter uma igualdade. Que equação vem de equal, de igualdade? Então você tem que ter uma igualdade, não necessariamente igual a zero, mas a gente costuma sempre, no caso de uma equação de segundo grau, sempre igualar a zero, que daí nós chamamos exatamente ela na forma reduzida, aonde comumente a gente usa a equação de segundo grau com a incógnita x. Então nós vamos ter essa forma reduzida da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde nós vamos ter que o a, o b e o c pertencem ao conjunto dos números reais, mas para ela ser uma equação de segundo grau, o valor de a tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Esse caso aqui nós temos então que o termo c é chamado exatamente do termo independente. E daí nós vamos ter que o a é o coeficiente do valor de x ao quadrado e o valor de b é o coeficiente de x. Então, dentro das equações de segundo grau, nós podemos ter elas na forma completa ou incompleta. A completa significa que nós vamos ter o valor de a, o valor de b e o valor de c. Tranquilo? Nas incompletas, nós podemos ter ou não ter, como nesse caso, o valor de b, ou seja, o b vale zero, ou como nesse caso aqui, nós não temos o valor de c. Lembrando, para ser uma equação de segundo grau, nós vamos ter que nunca pode ser o a igual a zero. Se o a for igual a zero, significa que ela deixa de ser de segundo grau e se torna de primeiro grau. Então nós temos o tipo completo e o tipo incompleto. Para a resolução, são maneiras diferentes. Na verdade, você pode utilizar apenas uma maneira, mas na incompleta nós temos duas maneiras mais fáceis de resolver. Por exemplo aqui, 3x ao quadrado menos 75 igual a zero. Nesse caso aqui, nós temos que o b vai ser igual a zero. Nesse caso, a maneira mais prática da resolução, nós vamos isolar o valor de x. 3x ao quadrado, 75 estava positivo, passou para o segundo membro, mais 75. Esse 3 passa dividindo, 75 dividido por 3, 25. Eu não quero saber o valor do x ao quadrado, e sim o valor de x. Então, eu vou tirar a raiz de ambos os membros. Tirando a raiz, portanto, vai dar 25, raiz de 25, 5. Por que a gente sempre coloca mais ou menos? Porque nós queremos saber o valor de x ao quadrado. Se eu colocar 5 ao quadrado positivo, vai dar 25. Se eu colocar menos 5 ao quadrado, também vai dar o mesmo 25. Então, portanto, por isso a gente usa mais ou menos, porque os dois valores elevados ao quadrado vão dar o resultado que a gente está querendo ele ao quadrado. Nesse segundo exemplo, eu tenho aqui 4x ao quadrado menos 10x igual a zero. Nesse caso, o valor de c é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Quando c for igual a zero, vale essa anotação aqui. Nós vamos colocar o fator em comum em evidência. Vejam aqui, 4x ao quadrado menos 10x, o que tem em comum entre os dois? Os dois são múltiplos de 2
e o x nós temos lá. Então eu coloco 2x em evidência, ficando dentro do parênteses 2x menos 5. Por quê? 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x. Nesse caso agora, eu tenho multiplicação de dois fatores. Eu vou dizer que esse primeiro fator é igual a zero e o segundo fator também é igual a zero. E resolvo essas duas equações de primeiro grau separadamente. 2x é igual a zero, passo o 2 dividindo, portanto, a primeira raiz da equação vale zero. E agora resolvo a segunda, 2x menos 5 igual a zero. Passo o 5 com o sinal trocado e o 2 dividindo, portanto, o x é igual a 5 meios. Portanto, encontramos os dois resultados das duas raízes que a gente tenha procurado. Tranquilo? Então vamos ver se a gente relembrou, se tudo está bem tranquilo na nossa cabeça, fazendo o nosso primeiro exercício do vídeo. Uma tela retangular com área de 960 centímetros ao quadrado tem a largura 1,5 a sua altura. Quais são as dimensões desta tela? Ô, professor, não era resolver a equação de segundo grau e deu um problema? Mas é um problema que vai levar a uma equação de segundo grau, não é verdade? Então você tem que destacar a tela retangular. Então você tem a área dela que é 960 centímetros ao quadrado. Então você já sabe que... E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Pense um pouquinho. Só vale uma dica. Quadrado é ou não é um retângulo? Pensem lá. É um retângulo também. Vou dar agora um tempinho, vocês procurarem a solução e já voltamos com a resolução desse problema.
E aí, galera, conseguiram resolver? Vocês viram que nos nossos nivelamentos a gente sempre faz de uma maneira que você consiga já usar um conceito que é extremamente importante para vocês que estão no terceirão, que é resolução de problemas, que vão ajudar, além das aulas, já preparando para vocês aquela avaliação que eu sempre comento com vocês do Enem e do vestibular, principalmente o Enem, que tem umas questões aí que você tem que fazer bastante interpretação. Então vamos lá, vamos interpretar essa questão para quem teve dificuldade. Então primeiro, calcular a altura de uma tela, que vale, não sei qual é essa altura, então nós vamos chamar de x. Lembra que eu dei a dica, que muitas vezes as pessoas não lembram, né, que o quadrado também é um retângulo, mas eu não disse que a tela era um quadrado. Por quê? Porque nós temos que a largura era 1,5 vezes a largura a nossa altura. Então nós temos uma razão dizendo, por exemplo, se a base, por exemplo, era 2, ou melhor, a largura era 2, então vai multiplicar por 1,5. Sabemos que a área da figura geométrica é retangular e calculada multiplicando pela sua medida da largura, pela sua altura. Ou seja, o valor que eu não conheço, que é a altura, vale x. A base que eu não conheço vai ser 1,5 vezes a altura. Então, portanto, x vezes 1,5 de x é igual à área total, que é 960 centímetros quadrados. Portanto, aqui nós fazendo a multiplicação, ficamos com uma equação de segundo grau na forma incompleta, aonde que valor que a gente não tem? O valor de b. Então, nós vamos isolar o 1,5x ao quadrado, passamos o 9.600 para o segundo membro, passando esse 1,5 dividindo, fazendo a divisão, deu 6.400. Tirando raiz de ambos os membros, portanto, ficamos que o valor de x é igual a mais ou menos 80. Portanto, o valor que a gente está procurando é mais ou menos 80. Será? Não, porque a gente está falando em largura. Existe largura negativa? Não. Então, portanto, as dimensões positivas apenas serão consideradas. Então, portanto, o valor que a gente procura é 80. Sempre que a gente trabalha com problema, a gente tem que interpretar o resultado. Tranquilo? Então, resolvendo o nosso problema, o x vale 80. Quais são as dimensões desse nosso quadro? Uma delas é 80, a segunda é 1,5 vezes a outra. Então, 1,5 vezes 80 corresponde a 120 centímetros. Então, as dimensões retangulares desse retrato vai ser 80 centímetros e 120 centímetros. E a gente está resolvendo o problema, não esquecer sempre de colocar a resposta correspondente. Tranquilo? Se não foi muito tranquilo, revise esse conceito, que ele é extremamente importante. Agora a gente vai falar da equação de segundo grau na outra forma, que é a forma completa, ou seja, que a gente vai ter o valor de A, de B e de C. Nesse caso, a estratégia vai ser utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? O que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, ou também conhecida como discriminante. Tudo isso dividido por 2 vezes A, aonde o delta, né, o discriminante, vale B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, primeira coisa, quando vocês vão resolver agora a equação de segundo grau, nós temos que identificar o valor de A, de B e de C, para a gente poder resolver aqui e achar apenas as soluções reais. Vamos lá, então, um exercício para ver se vocês lembram como fazer a aplicação da fórmula de Bhaskara. Que primeiro é identificar o A, o B e o C e aplicar na fórmula. Comprei quatro lanches a um certo valor unitário, ou seja, a dica aí, o valor unitário eu não conheço, vou chamar de X. De outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Paguei com 2 notas de R$100 e recebi R$8 de troco. Qual é o preço unitário de cada um dos produtos? Ou seja, vocês vão ter que primeiro ler, reler,
montar a equação do segundo grau, que a gente já sabe que vai dar uma equação do segundo grau, e resolver para ver qual vai ser o preço de cada um dos lanches. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e resolverem e já voltamos a conferir. Então, galera, conseguiram resolver? Vejam que nós estamos usando estratégias exatamente de relembrar o conteúdo, mas fazendo a interpretação e você conseguindo montar o problema. Quem teve alguma dificuldade precisa treinar um pouquinho mais. Então, vamos lá, então. Então, nós temos aqui, no nosso problema aqui, esses dados aqui. Então, vamos montar. Os dois lanches têm o mesmo valor unitário, ou seja, nós vamos determinar ele como X. Um dos produtos que eu comprei 4 unidades e outro eu comprei X unidades. Recebi 8 de troco ao pagar R$200 pela mercadoria. Ou seja,
Transformando tudo isso, eu tenho 4 unidades de x mais x vezes x mais 8, que é igual a 200. Portanto, agora a gente vai fazer as continhas. 4 vezes x, 4x. X vezes x, x ao quadrado, mais 8 igual a 200. O que nós devemos fazer agora? Deixar tudo no primeiro membro igualar a zero, porque daí eu consigo determinar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Fazendo isso, fiquei com x ao quadrado mais 4x, passou 200 para cá, com mais 8, 200 passou negativo, com mais 8 deu 192. Então, portanto, o valor de A vale 1, o valor de B 4 e o valor de C menos 192. Aqui nós temos a fórmula de Bhaskara e o valor do discriminante. Agora começamos exatamente com o discriminante. Lembrando, se o discriminante é zero, nós vamos ter duas raízes iguais. Se o discriminante é maior que zero, significa o quê? Que eu vou ter duas raízes distintas. E se o discriminante for negativo, ou seja, menor que zero, nós não teremos solução real. Então, o B vale 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 192. Sempre que o valor é negativo, aconselho colocar entre parênteses. E daí vamos fazer as operações. 4 ao quadrado, 16. Menos com menos mais, 4 vezes 1 vezes 192, 768, somando com 16, 784. Vamos substituir agora na forma de Bhaskara, vamos ter que menos B, que vale 4, então vai dar menos 4, mais ou menos raiz do delta que a gente acabou de calcular, que é de 784, dividido por 2 vezes o A, que é 1, 2 vezes 1, 2. Menos 4, tirando a raiz de 784, 28. Então, portanto, x' ou x1, como alguns preferirem utilizar, vai ser menos 4, usando o sinal de mais 28, dividido por 2. Menos 4 mais 28, 24, dividido por 2 é igual a 12. Agora, o x duas linhas, nós vamos inverter o sinal entre a operação ali. Menos 4 menos 28, menos 32, dividido por 2, menos 16. Portanto, lembrando aquele caso, né? Não vamos ter valor negativo ali no preço. Então, o preço unitário de cada um dos produtos vai ser R$12, que era exatamente o valor que a gente estava procurando. Nesse vídeo nós falamos exatamente sobre a equação de segundo grau, lembrando exatamente a equação de segundo grau incompleta e a completa, e vimos as formas de resolver. Existem outras formas? Existem, mas nesse momento a gente destacou essas duas formas que a gente viu, para a incompleta e para a completa. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.